Saúdo a todos os irmãos e a partir deste momento iremos compartilhar mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Estamos realizando uma série de estudos sobre o comportamento do crente, utilizando a ética cristã para nós assim fornecermos aos irmãos instrumentos para que eles possam resolver possíveis conflitos, possíveis situações em que ele precisa tomar uma decisão diante de diversas alternativas. E como nós vimos na ética, ela não só é um estudo da conduta humana condicionada por princípios, ensinamentos e normas que esse indivíduo ou grupo social reputam como necessárias para serem observadas por todos, para que haja uma boa convivência. Na ética cristã, ela não. Ela busca, baseado na Bíblia, busca o quê? A correta observância da vontade de Deus. E hoje nós iremos nos adentrar sobre o princípio da proporcionalidade. A lei de Talião, que aparentemente no Antigo Testamento tem uma visão e, através da pessoa de Cristo, completamente diferente, gerando um conflito entre essas duas partes da Bíblia. Vamos começar a aula com uma leitura bíblica. Vencendo o mal com o bem, o princípio moral da reciprocidade. Vamos começar com a leitura bíblica. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Esse princípio aqui, em que claramente nesses 3 versículos do livro de Êxodo, ele expõe a questão de que o princípio da retribuição, da justa retribuição, em que há um dano grave cometido por uma pessoa, ou dolosamente ela tinha intenção de fazer isso, ou se ela promoveu isso por negligência, deveria haver o quê? Uma retribuição. Uma retribuição. Essa determinação bíblica, ela na verdade, ela não era única. Os povos da antiguidade, sempre eles tinham normas semelhantes a essa. Vamos lá. É a chamada lei de Talião. Uma lei por si, como se formos pegar a partir do seu original. Basicamente é o seguinte: nas épocas antes da constituição dos primeiros estados, existia a chamada vingança privada. Em outras palavras, a pessoa buscava a retribuição de um dano promovido à sua pessoa por ela mesma. Então, isso promovia o quê? Se por acaso um boi seu morresse por negligência do vizinho, você ia lá para quê? Para tentar retribuir isso. O problema da vingança privada é que cada um era o seu juiz e cada um decidia, segundo naquele momento, qual seria o dano que seria promovido à pessoa. Um boi meu foi morto pelo vizinho de forma negligente. Eu vou lá, mato o vizinho, mato a família dele. O problema da vingança privada é que normalmente não há uma justa retribuição. 2. E se meu vizinho for um cara muito poderoso, matou meu boi? Eu não tenho forças para chegar lá e impor à pessoa uma retribuição equivalente. Porque, sei lá, ele é cheio de jagunço armado, eu não vou fazer isso. Então a injustiça, o dano, vai ficar lá sem uma devida compensação. Com a constituição do Estado, o Estado passa a buscar para si a exclusividade de impor penas para promover a justa retribuição por atos dolosos ou culposos, ou seja, que a pessoa não tinha intenção, mas não tomou nenhuma atitude para evitá-lo. Então, esse princípio da reciprocidade dessa lei é a maneira do Estado tentar restringir a conduta humana para que, nesse momento de perda,
ela não agisse de forma desproporcional, promovendo o quê? Um dano maior para a sociedade, porque se você vive numa sociedade em que a vingança privada é lei, há o quê? Há um problema de convivência, há uma instabilidade social e especialmente há muita injustiça, porque quem é mais forte vai ter condições de se proteger de suas ações ou então vai impor um dano completamente desproporcional. O mais famoso código, mas não foi o único, é o Código de Hammurabi, que foi elaborado no Império Acadiano, na região da Mesopotâmia, em torno de 1750. Alguns exemplozinhos que podemos ver do Código de Hammurabi. Por exemplo, a proporção 196. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Ou seja, se você arranca o olho de alguém, esse alguém, a lei determina que o seu olho vai ser arrancado. Não estou dizendo que o seu olho vai ser arrancado pela pessoa a qual você feriu. Não, o Estado vai lá e arranca seu olho. Por quê? A pessoa que sofreu dano vai ter o quê? Vai ter a sensação de que o seu dano foi compensado por um dano igual ao outro. O 197, se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. Ah, quebrou o osso da minha perna. Pois o Estado vai lá e quebra o osso da sua perna. 200. Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partido seus dentes. Ou seja, se eu partir 2, 3 dentes da pessoa, 2, 3 dentes dela, os mesmos, também deverão ser partidos. Bem, alguém poderia estar perguntando, se o cara fosse banguela, e aí? Bem, alguma retribuição ocorrerá, sei lá, vamos partir os dentes do filho dele, por exemplo, ou da esposa dele. Mas da ideia, sabe de quê? Porque se você sofre um dano ao desejo de vingança, e como já o dito popular, né? A vingança é um prato que se come frio, então você pode passar anos esperando um momento hábil, adequado para se vingar. Ou então a vingança é um meio que envenena a alma. A pessoa, em vez de levar a sua vida adiante para o bem dela e por extensão para a sociedade, não. Ela passa o quê? Procurar uma oportunidade para infligir um dano ao outro. Isso cria instabilidade social. Então, a lei de Talião, que para nós hoje pode parecer algo extremamente severo, foi uma verdadeira revolução, porque simplesmente ela estabelecia um sistema penal, civil penal. Um dano promovido ou uma lesão promovida e até a questão de morte. Agora a lei determinava o que é que o agressor ou o negligente sofreria. A vingança privada deixava de ser um meio socialmente aceito para ser um meio proibido. O Estado trazia para si o que? O poder de impor a sanção. Sanção é essa que já estava previamente definida. Porque o propósito da lei é esse. É deixar claro para todas as pessoas qual é a conduta aceitável e qual é a sanção se você infringir essa regra. Esse aí é o centro, é o cerne da lei de Talião. E como nós vimos em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 23 a 25, ele está seguindo a lei de Talião, a lei da proporcionalidade. Vamos continuar. Lei de Talião na Bíblia. Aí em Êxodo 21, 14 a 17, aí diz: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, maliciosamente é o que? Já a pessoa tinha intenção de fazer isso, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Olha a situação. Se alguém dolosamente matou outro, mesmo que a pessoa esteja no altar do Senhor, ele é arrancado de lá. Aí você vai dizer, mas que altar? Vocês se lembram que existia o altar que tinha os chifres, e quem agarrasse aqueles chifres, se tivesse sido acusado devidamente, ele agarrava um daqueles chifres, ele não estaria assim num momento de proteção
em que ele teria oportunidade para levar sua causa aos sacerdotes, ou seja, não poderiam as pessoas agir de forma assim eventual, circunstancial, daquele momento lá tentar de alguma forma castigá-lo. Havia uma exceção. Se ele matou maliciosamente uma pessoa, mesmo que ele agarrasse um daqueles chifres, ele seria arrancado para ser morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Veja só, não é matar, é ferir. Aí os irmãos vão dizendo, mas poxa, não devia ser só ferir o cara. É porque, querendo não, o pai e a mãe já é um dos mandamentos bíblicos, honrar o pai e a mãe. Então, querendo não, porque querendo não, os pais, primeiro, eles são que o ato deles para a geração do filho remete o quê? Ao poder criador de Deus. Então, quero não, você estaria atentando contra o quê? Contra um direito que foi dado a você por Deus através de seus pais. Então, querendo não, os pais eram um símbolo da pessoa divina. Então, você estaria atentando diretamente contra Deus. Então, já era morto. O que raptar alguém e o vender, por exemplo, os irmãos de José, que eles fizeram isso, né? Ou for achado na sua mão, será morto. Se a lei de Italião, que está estabelecida naqueles capítulos de Êxodo 21, 22, existisse a época de Jacó, os irmãos de José, com exceção de Benjamim, todos deveriam ser mortos. Porque eles raptaram e venderam José. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto, porque a pessoa estaria blasfemando contra a pessoa de Deus. Então, vocês notam que a lei de Italião está na Bíblia. Está na Bíblia. Por quê? Porque era uma visão. Então, podemos dizer assim que Deus, porque a ideia do início, não existiu o Estado hebreu. O Estado hebreu começa a partir de Saul. Era o quê? Os hebreus eram o quê? Uma estrutura tribal, eram tribos, famílias, clãs. Então, essas normas e as autoridades lá na Bíblia, por exemplo, as primeiras autoridades civis são os juízes. Nas cidades que não tinha juiz, tinha sempre aquela pessoa que era normalmente julgava as portas da cidade e as causas. E dentro da família tinha que ser por uma autoridade patriarcal. A essas pessoas era dado o poder para executar as penas definidas por Deus. Deus avocava para si o poder de definir quais eram as penas. Enquanto na lei italiana era o Estado que determinava. Então, se podemos dizer assim, que era o mesmo princípio. Retirava do homem o poder de vingança. Este era devidamente predefinido, ou seja, a devida retribuição para um ato negligente ou para um ato doloso, intencional. E a pessoa que tinha autoridade naquela tribo ou na cidade, e posteriormente foram os reis de Israel, os juízes reis de Israel, essas pessoas iriam executar a pena. Vamos continuar. Aí tem o motivo para a lei italiana. Qual é o motivo para a lei italiana? E disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Gênesis 4, 23 e 24. Olha só, Lameque, ele fala provavelmente de uma forma orgulhosa, se jacteciando da sua condição, que ele matou um homem porque esse homem o feriu. Olhe bem, um homem o feriu. Um outro porque esse peito pisou. Matou os dois. Ou seja, os dois, você pode dizer, mas no primeiro o cara tentou matá-lo. Mas o segundo só o pisou. Ele foi lá e matou. Já coloca o quê? A desproporcionalidade do quê? Das penas.
E ele diz, quando ele afirma 7 vezes tomará vingança de Caim, porque que Deus queria que Caim sofresse na sua vida pelo seu pecado de matar o seu próprio irmão. O pecado, a pena de Caim foi terrível, porque Caim era um agricultor. E Deus, ele roubou de Caim isso. Tirou de Caim. Quando ele foi amaldiçoado, a terra, que era o seu orgulho e sustento, passou a ficar amaldiçoada. Ele não conseguia mais tirar da terra o seu sustento, o seu orgulho. E Caim pensou em se matar. Que ele disse, esse fardo é por demais pesado. E Deus disse, não, você não vai acontecer isso não. E Deus colocou uma marca sobre Caim para que nenhum homem o ferisse. E diz que 7 vezes se tomará vingança daquele que por acaso atentasse contra Caim. Porque Deus queria que Caim sobrevivesse o maior tempo possível para sofrer pelo seu ato indigno. Lameque diz 70 vezes 7. Ou seja, Lameque está jacteciando, devia ser um homem forte, poderoso. Ele diz assim, pois eu imponho um castigo 490 vezes maior. Esse é o motivo para ler italiano. Lameque, ele simplesmente trouxe para si o poder de vingança e agia de forma desproporcional como a extensão do seu orgulho pessoal, do seu poder. Em outras palavras, o pecado que estava graçando dentro da sociedade, esse pecado distorcia o juízo humano, distorcia o seu julgamento. E o homem passava a agir segundo o pecado, para satisfazer o seu desejo de vingança da forma mais terrível e desproporcional possível, para parecer poderoso para os outros homens. Esse é o motivo para a lei italiana. Outro motivo está aí. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, irmãos, a lei de Italião, Deus a colocar essa camisa de força na atitude humana foi devido à maldade do coração do homem. Aí que nós vamos tirar a outra conclusão. O zelo de Deus. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Ou seja, nesse momento aí, Deus colocou a questão quando você promove um homicídio ou fere o outro. Como essa pessoa comete um ato contra o próximo, e quem deu a vida àquele próximo não foi ele, a pessoa que cometeu isso, mas sim Deus. Então só Deus pode ter a vida de outra pessoa. Então, ao matar uma pessoa, o pecador, ele simplesmente estava atentando contra a autoridade de Deus. Assim, dele seria requerido o sangue daquela pessoa. Por isso, ele seria morto. Ou, por exemplo, se tivesse ferido, iria sofrer uma sanção proporcional a isso. Como vimos nos pais, se você fez os pais, você seria morto. Se você blasfemasse contra os pais, seria morto. Ou seja, Deus definia quais eram os crimes e quais eram as penas. Porque Deus tinha um zelo de que, se Deus não tivesse feito isso, o homem teria descambado a total violência, se destruído. E Deus tinha a intenção de resgatar o homem da sua condição pecaminosa. Então Deus já devia colocar uma camisa de força no homem para restringir o seu desejo sedento e pecaminoso de vingança. Ao mesmo tempo, ele também restringiria a conduta humana, porque a pessoa tinha ciência de que sofreria aquela pena se cometesse aquele pecado. Então, Deus, ele tem
ele procurou travar a conduta humana pelo medo da pena, e quem sofresse a pena, quem sofresse pela ação pecaminosa, quem sofresse, ou quem fosse parente daquela pessoa, né? Se o cara fosse morto, ele não vai lá pedir o sangue do cara, tá morto. Seriam os parentes dele. Esses não poderiam imputar a pena que eles quisessem. Teria sido aquela que seria imposta por Deus. Então, a lei de Talião, no Antigo Testamento, tinha a ideia de restringir a conduta humana, tentar impedir que a situação pecaminosa levasse às últimas consequências dos conflitos gerados entre os homens, para que o homem fosse preservado e, ao longo desse tempo, fosse preparado para quê? Para a vinda de Cristo. Então, querendo ou não, a lei de Talião passava para cada um duas ideias. Primeiro, a autoridade de Deus. É Deus quem determina o que é certo e errado. E é Deus que determina qual é a pena. É a primeira ideia da autoridade de Deus. A segunda, que o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Essas duas ideias, autoridade de Deus e consequência do pecado, iriam trabalhar o homem para a vinda de Cristo. Porque nós sabemos que a consequência do pecado é a morte espiritual. E Cristo teria essa autoridade dada por Deus para quê? Para avocar para si as consequências do pecado, a morte, para todo aquele que cresce nele no seu sacrifício. Então, a lei de Talião, ela aparentemente é dura, ela aparentemente chega até a ser ofensiva para as pessoas de hoje em dia, mas para os homens ela foi uma verdadeira revolução. A selvageria, a barbárie começava a ser disciplinada, combatida pelo Estado. E dentro do povo de Deus, ela era combatida, porque Deus, de uma hora para outra, ele disse: chega! Se fizerem isso, sofrerão isso. E veja só, com a lei Talião, dada por Deus, um rico que matasse alguém, como autoridade maior, o sacerdote determinaria a pena dele e ele seria morto, apesar de ser rico e poderoso. Ou seja, querendo ou não, dá a ideia de igualdade social. Porque no momento há um caso o cara fosse rico, fosse pobre, o cara é rico. Se matasse alguém, daria 12 bois. Não, o cara vai ter que ser morto. Isso é muito importante, irmão, dá a ideia de igualdade. Então podemos dizer que a lei de Talião, posta na Bíblia, tem a ideia de restringir, de tornar claro para todos a autoridade de Deus, que o pecado tinha consequências, e que todos seriam igualmente julgados. Isso é muito importante. Igualdade. Nós temos a igualdade no acesso à pessoa de Deus, na chance de aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas também temos a igualdade no julgamento, caso não aceitemos a pessoa de Deus. Se você aceita, não vai haver um tratamento igualitário, porque Cristo já pagou tudo. Então você não vai sofrer a pena pelos seus pecados. Então tá aqui. Deus procura restringir a conduta humana em pecado, cria o princípio da proporcionalidade, da retribuição adequada e o princípio da exclusividade, né? Ou seja, Deus avoca para si, para a autoridade civil. A autoridade civil que ele definiu, o poder para decidir a compensação. Nos inícios do Estado tribal, eram o quê? Eram os sacerdotes. Depois, os juízes. E, por fim, foi criado o Estado hebreu a partir de Saul. E Saul, que era não, tinha o quê? Tinha os oficiais que iriam ali julgar e cumprir a lei. Então isso é muito importante.
Vamos ver alguns exemplos de retribuição que estão no capítulo 22 de Êxodo, versículo 1 a 4. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já viu o sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquele que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Aqui é uma espécie de quê? Nós sempre olhamos a lei talião como uma ideia de que é sangue, sangue, sangue por sangue, olho por olho. Aqui são compensações patrimoniais. Você dá uma compensação patrimonial por um dano patrimonial que a pessoa sofreu. Se você furtou um boi, você vai ter que pagar 5. Se furtou uma ovelha, tem que pagar 4. Se o ladrão for achado roubando uma casa, se for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado. A ideia aí é chamada legítima defesa. Agora, porque agora veja só, ele diz: se havia sol quando tal se deu, quer dizer, se o dia era claro, então você tem condições de identificar onde está o ladrão, o que é que ele está fazendo, você não poderia matá-lo ou feri-lo. Você vai tentar o quê? Botar ele para correr. À noite, todos os gatos são patos, você não sabe o que é que está rolando. Você vai tentar se defender a si e a sua família. Aí o cara vai ser culpado de sangue, ou seja, porque ele viu o ladrão, podia ter colocado o ladrão para correr, mas ele decidiu matar ou ferir o ladrão. Então ele pode ser o quê? Morto ou sofrer a pena porque feriu o ladrão. Porque Deus disse: aí não, você não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Você fez um excesso de violência que descaracteriza a legítima defesa. Se o ladrão, claro, não morrer, né, e nem se eu for ferido, for preso, o ladrão fará restituição total do que roubou. Ou seja, não é o ladrão ser pego ali na casa. Mas assim, você viu que o cara roubou, você vai atrás dele, por exemplo. Se não tiver com que pagar, o ladrão seria vendido pelo furto, ou seja, ser escravo, tornado escravo. Se o ladrão for pego com aquilo que roubou em seu poder, ele vai pagar em dobro. Olha, interessante, o ladrão paga em dobro. O ladrão paga em dobro. Aí você vai dizer: mas lá em cima está dizendo 5 bois e 4 ovelhas. É porque está lá dizendo abateu ou vendeu, ou seja, não está em poder do cara, o cara vendeu ou abateu, aí vai ser 5 bois por 1, 4 ovelhas por 1. Mas aquele, se chegou na casa do cara, estava lá o boi, jumento, ovelha, o cara vai pagar em dobro. Então, vai dizer, mas que lógica de Deus, se o cara vendeu 4, 1, e agora se o cara for pego 2... Deus definiu assim. É a autoridade dele. Nós não devemos questionar a autoridade de Deus. Se ele achou que a proporcionalidade seria essa, devemos obedecer. É feito a questão dos muros de Jericó. As ordens de Deus foram completamente ilógicas. Você não toma a cidade dando 7 voltas em torno da cidade durante 7 dias. Você não faz. Mas Josué creu que Deus haveria de dar vitória para eles. Venceu a possível incredulidade dos seus comandados. Deu a ordem, eles obedeceram e Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus, às vezes, irmãos, exige de nós isso, que nós venhamos a crer e confiar nele. Passar o comando da nossa vida para ele. E nós confiarmos que ele quer o melhor para nós. Mesmo que o melhor não seja o melhor em termos patrimoniais, em termos afetivos, emocionais, mas o melhor para nós. Continuemos. Aí vem Jesus. E Jesus diz o seguinte: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também
a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5, 38 a 41. Aí muitos vão dizer, Jesus Cristo revogou a lei. Jesus Cristo acabou com a lei de Italião estabelecida lá atrás. Aí é que veio o seguinte. O próximo texto diz, Jesus veio confirmar a lei, gente. Ele não veio, de alguma forma, anular ou revogar. Ele veio confirmar, ele diz, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Um grande problema para nós, não entre nós às vezes é uma dificuldade de compreensão, é nós tentarmos defender a pessoa de Deus para os incrédulos. Porque sempre eles vêm com esse argumento. Ah, o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento era furioso, sanguinolento. O Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso e misericordioso. Não, irmãos. O Deus é o mesmo. Mas as circunstâncias eram diferentes. Deus estava lá impondo uma camisa de força sobre a conduta humana. E nós vimos pela razão, para afirmar sua autoridade, para ensinar a consequência do pecado e ensinar também a questão da igualdade. Todos são iguais perante ele. Mas agora, quando Jesus veio, já existia um Estado que tinha leis, que limitava a conduta humana. Querendo ou não, existia até a ideia de igualdade do Império Romano, o título de cidadão romano. Então, Jesus Cristo, ele veio dar o real significado daquelas normas postas por Deus, especialmente lá nos capítulos de Êxodo. Ele veio dizer, é tanto que ele diz que ele veio cumprir a lei. Ele não veio para revogar. Cristo ele veio para cumprir não só as profecias, mas também toda a palavra posta no Antigo Testamento, que agora seria o quê? Interpretada sob a nova dispensação, dada a sua real interpretação, sua real extensão, que antes não podia ser dada. Por quê? Porque, infelizmente, o homem não estava preparado. Lembre-se que a ideia de céu, ressurreição, não existia no início da Bíblia. Você pode ler os primeiros livros da Bíblia. Não existe a ideia de ressurreição, céu, estar com Deus. A bênção vista era você passar o maior tempo possível vivo, e quando você morria, você ia para o reino do quê? Do Sheol, o reino dos que dormem. Não existia essa ideia, porque o homem não estava preparado para a ideia de ressurreição, estar com Deus. Eles simplesmente eles seriam ressurretos pela fé que eles tinham confiado em Deus. A fé que tinham depositado em Deus. Mesmo sem saber o que queria acontecer. Nós não. Nós temos já um maior conhecimento sobre o que vai acontecer. Não sabemos tudo. Mas tem uma fé que o que a gente não sabe não é importante para nós agora. Não é importante. Então, o homem não estava preparado. E agora o homem estava preparado para o quê? Para ouvir a correta interpretação. Aí vamos ver as razões de Cristo. Primeiro, a lei era distorcida. Veja só, Jesus Cristo, veja esse texto. Vamos ver esse texto aqui. Lá de Mateus. Ouviste que foi dito. Podem ler nesse texto que ele fala logo após no Sertão da Montanha, que toda vez que ele vai repreender uma determinada disposição existente na sociedade, ele diz: ouviste que foi dito. Lembre-se que os hebreus, a eles era ensinado a ler, para que pudessem ler as palavras de Deus.
Mas ela diz, ouviste que foi dito, em outras palavras, a lei era indevidamente mal interpretada, distorcida pelos escribas, pelos estudiosos, para satisfazer o que? Interesses. Então, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Veja só o que diz esses textos do Antigo Testamento. Primeiro Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas se alguém matasse alguém, não seria a pessoa que iria vingá-lo. Você teria de deixar o ato de vingança para Deus através do que? Das pessoas por ele constituídas. Na verdade, aí está dizendo que você não guardaria ira contra as outras pessoas, mas sim iria amá-lo. Ou seja, a pena era determinada por Deus. Independente que a pessoa assim, eu te perdoo, mas Deus disse não. Esse aí vai morrer. Mas no seu coração você perdoava o homicídio daquela pessoa. Ou seja, você perdoa o pecado. É como se diz muito pelos pastores. Nós perdoamos o pecado, mas as consequências dele ficam. Se um irmão ele age dolosamente contra você, você o perdoa. Mas as consequências do pecado ficam. Ou seja, não está na Bíblia dizendo que você tem que tratar aquela pessoa, ter a mesma intimidade que tinha antes. Não, você não é obrigado. Você não deve guardar ira contra ele, deve perdoá-lo em frente. Agora, a amizade, a relação que existia antes, nunca mais será a mesma. O outro tem que aceitar. E você vai ter que agir dentro de seus limites pessoais. Só Cristo para perdoar e amar de forma completa aqueles que estavam zombando dele quando ele estava lá na cruz. Nós não somos Jesus Cristo, queremos ser Jesus Cristo. Deus reconhece as limitações, nós iremos perdoar. Mas, por exemplo, o cara mata o seu filho, aí você trazer o cara para sua casa para criar como seu filho? Não. Você vai lá, perdoa, diz, olha, eu não tenho ódio contra você, não quero seu mal. Mas você não pode dizer, seu juiz, libera um cara que eu perdoei, o cara matou meu filho, perdoou. Não, a lei brasileira diz que não. Ele vai ter que sofrer as consequências do seu ato, não por causa de você, mas por causa do interesse social. Senão, era só o cara obter o perdão, ao bandido diz pro outro, força o cara a me perdoar para eu ser liberado. Já pensou? É a questão de segurança e ordem social. Deus, na verdade, queria que a pessoa entendesse que o outro cometeu o pecado. Quem vai impor a pena é quem? É Deus. Se você não perdoar em seu coração, Deus não perdoaria você, não aceitaria seu sacrifício pelo seu pecado. A ideia de proporcionalidade, de retribuição. Olha o que diz Provérbios capítulo 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Aquela ideia de quê? Antes, deixa bem claro, pelo amor que eu tenho próximo, eu não procurarei a vingança de jeito nenhum. Quem vai impor a pena é Deus, já está definido na Bíblia, e quem vai julgar aquela pessoa é o oficial levantado por Deus para isso. Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo sua obra. Não. Quem vai fazer isso é Deus. É Deus. E continuemos. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Mateus 5, 38, 39 e 43 a 46. Ou seja, sempre está, ouviste que foi dito. Cristo veio para combater
a interpretação distorcida. Em nenhuma parte antigamente diz que você odiará o seu inimigo. Em nenhuma parte do Antigo Testamento diz isso. Essa primeira é: inventaram um mandamento. Na primeira parte, olho a olho, dente por dente, Cristo diz o seguinte: para você, na medida do possível, tentar compor com o outro, evitar o conflito. Mas, se a pessoa se mantivesse naquela postura, ela deveria ser levada a julgamento por Deus e não por você. Da ideia de que, na primeira parte, de perdão e na segunda parte, de amor. Mas isso não retira o quê? A possibilidade do infrator ele sofrer as consequências do seu pecado. Irmãos, isso é muito importante para nós. Cristo veio trazer a correta interpretação. Aí muitos vão dizer: graças a Deus, isso não existe mais. Não, irmãos. Há muita má interpretação da Bíblia, que até fundamentam denominações, o uso indevido da Bíblia por líderes que apenas querem ganho pessoal. Isso é terrível, irmãos. Ainda há muita má interpretação. Ainda a interpretação distorcida por demais em nossas igrejas. Às vezes a interpretação distorcida de um irmão, que nós o ajudemos, mas líderes, denominações propagam ideias completamente distorcidas acerca da vontade de Deus. Isso é um mal que existe. É por causa que a ética vem. A ética cristã vem para nos ajudar a analisar esses mandamentos distorcidos e rejeitá-los. E realmente assumir aqueles dois que são vitais: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Continuemos. Aí vamos ter 3 princípios, digamos assim, gerais. Primeiro, retribuindo o mal com o bem. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 e 21. Irmãos, retribuir o mal por mal, as pessoas que não aceitaram a Cristo agiam assim. E nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós devemos ter uma postura que excede a dos escribas e fariseus, como Cristo disse: senão de nada adiantaria. Então nós devemos fazer a diferença. Se nós vamos retribuir às pessoas o bem com o bem e o mal com o mal, as pessoas do mundo que são incrédulas não vão sentir a menor diferença, e nós devemos trazer a diferença. Nós devemos trazer para a sociedade uma terceira via, a verdadeira via, para que possamos viver em plena convivência. É exatamente agindo de uma maneira ilógica para os homens, você retribuindo o mal com o bem. Isso que é muito importante. Não devemos avocar para si a vingança. O cara foi lá, tocou fogo no meu carro. Tá perdoado de fazer nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é você, por exemplo, o cara toca fogo no seu carro, você vai lá tocar fogo no carro dele, ou vai tentar feri-lo. Não. Você chama a polícia vai lá, pega. Você não está querendo se vingar do cara. Você quer apenas o quê? A compensação patrimonial pela sua perda. Isso não é buscar retribuir o mal com o mal, não. Você está buscando as leis humanas. Essa é a diferença. O crente não é um idiota sorridente, leva tapa na cara, leva chute, fica rindo e pede mais. Não. O crente é uma pessoa que não toma para si a vingança. Se empresta primeiro da lei dos homens. Se a lei dos homens falhar, ele deixa para a lei de Deus, que essa pessoa há de ser julgada. Irmão, mas se a pessoa aceitar o evangelho, Deus perdoa os pecados dele, também você vai perdoar. Isso não quer dizer que você vai tornar-se amiguinho dele andando de mãos dadas pela rua. Aí isso vai depender da limitação espiritual de cada um. Vai depender da postura daquele que aceitou o evangelho e fez um grande mal a você. Se ele realmente aceitou o evangelho, ele vai agir como? Ele vai chegar para você: olha, eu provoquei esse dano a você, eu vou lhe retribuir o valor, vou dar em dobro para você.
porque Deus perdoa meus pecados. Aí é uma situação. Mas o cara aceita o evangelho. Não olha para sua cara. Não reconhece para você que errou. Fica aí. A primeira pergunta é: esse cara aceitou mesmo o evangelho? Não somos nós que vamos julgá-lo, mas pelos frutos os conhecereis. Então você vai ter uma postura mais o quê? Desconfiada em relação àquela pessoa. Mas você não vai retribuir o mal com o bem. Aliás, você não vai retribuir o mal com o mal. Você vai levar a sua vida, não vai provocar conflito com ele. E, no meu caso, eu colocarei na justiça para ele, já que ele não vem espontaneamente resolver, já que ele aceitou o evangelho, ele é um homem de Deus agora, ele na justiça vai responder. E se ele vier, mas irmão, somos em Cristo, sim. Você é de Cristo mesmo? Você não reconheceu o seu mal, não veio conversar comigo de alguma forma tentar me compensar? Segundo princípio, nós devemos observar: buscar a paz com os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Ou seja, se possível. Ou em outras palavras, pequenos pecados que vêm de alguma forma nos prejudicar, nós e nossa família, nós devemos suportar. Devemos buscar paz. Mas claro, há limites. Se o cara joga lixo no meu quintal, eu vou lá e limpo. Mas se o cara joga uma carrada de lixo no meu quintal, aí não tem jeito. Eu vou ter que ir lá, na delegacia, acusar o cara para entrar com processo, tudo porque não dá. Eu não vou lá, vou jogar lixo na casa dele. Não. Não, eu vou simplesmente vou tentar matá-lo. Não. Eu vou lá buscar a lei dos homens para tentar buscar uma reparação. No sentido, ou seja, pelo menos ele ser proibido de jogar o lixo, senão vai entrar com ação, ele pode ir para a cadeia. Mas na medida do possível, irmãos, perdoemos os pecados que os outros cometem contra nós. Na medida do possível. Lembre-se, cristão não é um idiota que só leva tapa e chute e cai no chão. Não. O cristão é aquele que não busca a vingança, perdoa na medida do possível os pecados. Não é que perdoa os pecados, tenta evitar de alguma forma entrar em conflito com aquela pessoa, perdoa em seu coração. Mas chega um ponto, chega a um limite, que aí você vai ter que buscar a lei dos homens para que aquela pessoa sofra alguma consequência por suas ações, para prevenir que ele venha prejudicar outras pessoas. Terceiro princípio, rejeitar a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, versículos 19 e 20. Ou seja, não devemos buscar vingança. No máximo a ira, você ficar irritado. Poxa, que cara chato tal. Eu não vou querer nem conversar com ele. Pronto. Você ficar irritado, mas não buscar vingança. De maneira nenhuma. A vingança pertence ao Senhor. Claro, se uma das maneiras é buscar a lei dos homens, ótimo. Mas nós devemos buscar a vingança, que é a ideia da lei de Talião lá atrás, já em Êxodo. Na verdade, nós devemos agir de uma forma completamente diferente. Se possível, irmãos, esse é o ideal. Se o cara joga lixo no seu quintal, você limpa e joga o lixo e coloca o lixo lá para o serviço de limpeza urbana levar. Se ele precisar de algo, você ajudá-lo. Ou seja, você agir você retribuir o mal com o bem. Isso confunde a pessoa. A pessoa está condicionada com a ideia que você, esse cara promove o mal, você promove o mal igual ou pior. Você só retribui com o bem que as pessoas lhe fazem. Mas se você retribui o mal com o bem, a pessoa fica confusa e começa a dizer: ou esse cara é um completo idiota, ou há algo especial nele. Vai ter uma hora que a pessoa vai dizer: tem algo especial. O que é que promove essa pessoa? E você verifica que você evita o conflito. A pessoa começa a ficar constrangida em jogar lixo no seu quintal, porque vê que você foi uma pessoa que ajudou no momento de necessidade dele. Ele vai ficar constrangido. Aí ele vai deixar de fazer o mal. E quem sabe, irmãos, ele vai procurar você para saber qual o seu segredo.
Qual o segredo? Qual o seu segredo? E você vai dizer: Jesus Cristo em meu coração. É assim, irmãos, que os cristãos rompem as cadeias do ódio, mudam a sociedade, agindo de uma forma diferente. E deixo para vocês essa palavra final, que é o testemunho dos primeiros cristãos de Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 42, capítulo 12, 42, 44, 47. Ou seja, a postura diferente dos cristãos angariava simpatia no povo. Essa simpatia permitia que muitos quebrassem seu preconceito e ouvissem a palavra trazida pelos apóstolos e aceitavam. Irmãos, é assim que a igreja vai cumprir sua missão, tendo uma postura diferente. Tendo uma postura diferente da sociedade. Você quer dar um testemunho? Haja de forma diferente. Você será instrumento para a derrota do mal ao retribuir o mal com o bem. Não é fácil. Você tem que vencer sua tendência humana a querer retribuir o mal com o mal. Ou até algo bem pior. Mas, com a força dada pelo Espírito Santo, pela sabedoria trazida por Ele, pela presença dele em sua vida, que é a marca da garantia de sua salvação, é Deus emprestando força e sabedoria para que você possa vencer suas limitações, você dará um bom testemunho e a sua igreja será realmente, a sua igreja será a representação física do reino de Deus.